Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é propriedade das potências com expoentes inteiros, tá certo? Nós temos aqui primeira, segunda, terceira e quarta propriedades. Mas antes de a gente passar para elas, vamos dar só uma revisada na questão da regra de sinais, tá certo? Porque primeiramente nós vamos aplicar a regra de sinais com parênteses e depois regra de sinais sem parênteses. Na regra de sinais com parênteses, nós temos mais com mais, que dá mais, menos com menos, que dá mais com menos, que dá menos, e menos com mais, que dá menos. Na sequência, a gente utiliza a regra de sinais sem parênteses, onde nós temos duas situações, ou sinais iguais ou sinais diferentes. Sinais iguais, nós somamos e repetimos o sinal, tá certo? E sinais diferentes, nós subtraímos e repetimos o sinal do maior número, tá bom? Aí nós temos aqui, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Então, sendo assim, se é multiplicação de potência de mesma base, as bases são iguais. Se as bases são iguais, você repete a base. No caso, 2,7 vezes 2,7. Né? Coloca ela só uma vez. Feito isso, você vai repetir agora os expoentes. Agora, só que é o seguinte, vocês lembram, ó, quando não aparece no número, o sinal é mais. Por causa do sinal de vezes entre as bases, existe um sinal de mais entre os expoentes. Observe que nós temos dois sinais na frente de um mesmo número, ele não pode. Então você repete o primeiro, que é mais 2. Aí aqui, ó, depois repete o mais. E dentro de parênteses você coloca menos 5. Ó. Toda vez que você tiver dois sinais na frente do mesmo número, tem que colocar o último número dentro de parênteses com o número. Igual, aí você repete a base 2,7, né? E aqui, repete, mais 2. Resolve aqui a questão dos sinais. A regra dos sinais com parênteses. Mais com menos, dá menos. Repete o 5. Igual a 2,7. Feito isso, você tem regra de sinais sem parênteses, que é essa de cima. Sinal diferente, nós subtraímos. De 5, que é o maior, tiro 2, fica 3. E vou repetir menos, porque é o sinal do maior número. O maior número é 5, seu sinal é menos, então menos para a resposta. Letra B. Bases iguais, repete a base, que no caso é 15. Vem aqui, ó. Já tem sinal. Mas por causa do sinal de vezes entre as bases, sinal de mais entre os expoentes. Então eu vou colocar menos 2. Aí eu vou repetir o sinal de mais aqui, ó. Agora vai ficar dentro de parênteses. Menos 5. Porque nós temos dois sinais na frente do mesmo número e não pode. Igual. Repetimos a base, que é 15. Aí repetir menos 2. Resolvo regra de sinais com parênteses. Mais com menos, dá menos. Vou repetir o 5, igual. Vou repetir a base, que é 15. E, ó, regra de sinais sem parênteses. Sinais iguais, somamos. No caso, 2 mais 5, 7. E repetimos o sinal de menos que estava no 2. Tá certo? Segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Então, da mesma forma, bases iguais, nós repetimos a base. E por causa do... Ó, não aparece sinal a mais, não aparece sinal a mais. E por causa do sinal de divisão entre as bases, sinal de menos entre os expoentes. Tá certo? Então vou repetir, ó. Mais 2. Vou repetir o sinal de menos. E o mais 5 vai ficar dentro de parênteses, porque nós não podemos ter dois sinais na frente do mesmo número. Igual, repete a base, que é 2 sobre 7. Vou repetir o expoente mais 2. Ó, regra de sinais com parênteses. Mais com menos, dá menos. Aí vou repetir o 5. Igual. Repete a base de novo. 2 sobre 7. E aqui, ó. Regra de sinais sem parênteses. Sinais diferentes, nós subtraímos. De 5 é o maior, tiro 2, fica 3. É sinal menos, né? Porque é sinal do maior número, tá certo? Letra B. Mesmo processo. Bases iguais, repete a base. Caso que é 51, não é isso? Aqui tem sinal, aqui tem sinal. Aqui, ó, por causa do sinal de divisão entre as bases, sinal de menos entre os expoentes. Então, eu vou colocar menos 2. Vou repetir o menos, aí coloco menos 5 dentro de parênteses. Certo? Dois sinais na frente do mesmo número, aí não pode. Aí você repete a base, que é 51. Aí repete o primeiro expoente, menos 2. Resolve aqui, ó, regra de sinais com parênteses. Menos com menos, dá mais. E coloco 5. Igual. Observe que quando a gente usa a regra com parênteses, logo em seguida você usa a regra de sinais sem parênteses. Então você repete a base, que é 51, e usa a regra de sinais sem parênteses.
Sinais diferentes nós subtraímos. De 5, tiro 2, fica 3. Sinal do maior número é mais, porque o mais está no 5. Certo? Terceira propriedade, potência de uma potência. Nessa situação, você repete, só tem uma base, você repete ela, que no caso é 3,9. Feito isso, aqui ó, não aparece o sinal é mais, bem que no expoente 2. Muito bem. Esse parênteses significa vezes, então vou multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. Então vou utilizar só essa regra de sinais com parênteses. Mais com menos, dá menos, 2 vezes 3, 6. Tá certo? Só na terceira e quarta propriedade apenas a regra de sinais com parênteses. Aqui, vou repetir a base, que só tem uma. 3 sobre 9. Ó, aí o que é que eu vou fazer? O parênteses significa vezes, multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora, usando a regra de sinais. Com parênteses, menos com menos, dá mais, 2 vezes 3, 6. Certo? Quarta propriedade, multiplicações e divisões de bases diferentes. Ó, como as bases são diferentes, mesmo que tenha o sinal de vezes ou tenha o sinal de divisão entre as bases, são diferentes, então você repete as duas. 2 vezes 7. Repetindo as bases, você resolve só a questão do expoente. Expoente de dentro vezes expoente de fora. Não aparece o sinal é mais. Então, esse por esse primeiro. Então, mais. Ó, bem que não aparece o sinal é mais, né? Mais. Com mais, dá mais. 2 vezes 5, 10. Agora, a vez desse expoente aqui, ó. Mais. Menos. Com mais, dá menos. 3 vezes 5, 15. Deu? Multiplica o expoente e resolve a questão do sinal. Aqui, letra B. Bases diferentes, ó. 2,7, aqui é 7, 7,2. Então, o sinal de divisão, não importa, repete do mesmo jeito que está. 2,7 dividido por 7,2. É só repetir as bases. São diferentes. Não aparece sinal é mais, ó. Esse expoente de dentro pelo expoente que está fora. Olha lá. Mais com menos, dá menos. Deixa eu chamar distante para ficar mais fácil. Que aí não... Bom espaço. Mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10. Agora é ver desse expoente aqui. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Tá certo? Muito bem, gente. Dando continuidade na nossa aula, nós vamos passar agora para a nossa atividade. Aqui nós temos o seguinte. Vocês vão aplicar na primeira questão a primeira propriedade. Onde vocês têm, né, bases iguais, vocês vão repetir a base na letra A, vai repetir também na letra B. E aqui você vai, lembra, ó, aqui onde não tem o sinal, você vai colocar o sinal de mais, né? No caso do 4. E por causa do sinal de vezes entre as bases, existe o sinal de mais entre os expoentes. Depois que você repetir a base, aí coloca todos os sinais e vai eliminando. Na segunda questão, da mesma forma, ó, bases diferentes, repete uma base, coloca o sinal de mais nos números que não tem, e por causa do sinal de divisão entre as bases, existe o sinal de menos. Ó. Não esqueça de colocar o segundo valor dentro de parênteses, porque nós vamos ter dois sinais na frente do mesmo número e não pode. Então tem que ter parênteses. Na letra B da mesma forma, tá certo? Já tem sinal, mas aqui tem um sinal de menos por causa do sinal de divisão entre as bases. Terceira propriedade, potência de uma potência no caso, né? Você vai repetir a única base e depois vai colocar o sinal de mais onde não tem sinal, o sinal de mais. Aí vai resolver a questão do sinal, segundo a regra de sinais com parêntese, e multiplica o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Pronto, está resolvido. Da mesma forma, repete a base, aí resolve a questão dos sinais, conforme a regra, e depois é só multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora, certo? Na quarta propriedade, multiplicações e divisões de bases diferentes, da mesma forma. Como são bases diferentes, você vai repetir as duas bases, vai colocar o sinal de mais aonde não tem, viu? Aonde não tem sinal de mais, aí vai resolver um de cada vez. Primeiramente o sinal, né? Aí depois esse vezes esse, coloco nessa base, depois esse vezes esse, coloco nessa base, depois que tiver repetido aqui na frente. Na letra B da mesma forma, bases diferentes, repete as duas bases, aí coloca o sinal de mais onde não tem e resolve a questão dos sinais. Por exemplo, tanto com tanto, depois multiplica esse por esse, para colocar no 1,3.
No 3,1 você vai resolver essa daqui, ó. Vai ser primeiro o sinal, depois o expoente de dentro, vezes o expoente de fora e coloca no 3,1, tá certo?